Eu acredito que a liberdade está chegando para o povo venezuelano. Nesse domingo, eu acredito que vai ser celebrado esse momento de liberdade, de poder voltar para casa, aqueles que de lá saíram, voltar para o seio de suas famílias, aqueles que lá deixaram. Esse domingo eu acredito que vai entrar na história da política no mundo, né? Vai ser dado um grito de liberdade. Eu creio, eu acredito. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque muitas ameaças daquele ditador, o Nicolás Maduro, estão sendo feitas por ele mesmo. Nós sabemos que ele tem do lado dele alguns simpatizantes, mas o povão, a grande massa mesmo, na verdade, está do lado da liberdade. Matéria que eu quero trazer para vocês aqui é da revista Oeste. Depois eu quero trazer um vídeo onde um repórter, né, são dois falando ali, e um deles comenta que Maduro já prevê também a sua derrota. E nesse vídeo eles dizem que esse repórter diz que a família de Maduro já deixou o país. Exatamente, a família de Maduro já deixou o país, porque sabe que ele vai perder. Ele está fazendo ameaças, mas ninguém está recuando com as suas ameaças. Matéria aqui que eu quero trazer para vocês, revista Oeste. Às vésperas das eleições, da eleição, Nicolás Maduro reúne embaixadores, fala de novo em banho de sangue e critica Bolsonaro. Bom, esses dias atrás aí o povo já estava falando que ele tinha virado até bolsonarista, né? Devido ao fato dele ter criticado aí aquelas caixinhas branquinhas, verdadeiras, honestas. Então, já saiu essa conversa aí. Então vamos lá para a matéria, né? Nós fizemos um vídeo aí também, falamos aí acerca de que ele fechou o espaço lá para aéreo, lá, a visita de algumas pessoas lá. Uma matéria aqui. O ditador venezuelano Nicolás Maduro reuniu embaixadores em Caracas em evento que se assemelhava a um comício. O encontro foi realizado no último sábado, 27, hora antes da eleição presidencial na Venezuela, que ocorre neste domingo, 28, hoje, né? O ditador venezuelano Nicolás Maduro reuniu, esse aqui já é outro, né? Gladiane Maria de Oliveira, embaixadora do Brasil, participou da reunião. Ela lidera a retomada das relações bilaterais com o governo de Lula, PT, depois de um período de tensão entre Maduro e a administração de Jair Bolsonaro, do PL. As informações são da Folha de São Paulo. Nicolás Maduro fala sobre banho de sangue e capitalismo selvagem. Em um palco, diante de embaixadores e observadores eleitorais, Maduro discutiu sobre banho de sangue no país. Abre aspas. O capitalismo selvagem provoca convulsões sociais e na Venezuela já provocou mais de um banho de sangue, fecha aspas, declarou ele durante um longo discurso sobre a história do país. Há 11 anos no poder, Maduro afirmou que se não for reeleito, o país vai enfrentar um verdadeiro, abre aspas, banho de sangue, fecha aspas,
Neste domingo, o país terá uma das eleições mais importantes da era chavista. Isso porque, pela primeira vez, a oposição começa a ameaça a ditadura de Maduro. Ou seja, né, ele sabe que vai perder, eles não estão aceitando a derrota, né? Então faz essas ameaças aí. Críticas ao sistema eleitoral e a líderes opositores. O ditador venezuelano também comentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do Brasil, de não enviar observadores. E isso aconteceu depois de Maduro criticar o processo eleitoral brasileiro, alegando que, abre aspas, não era auditado, fecha aspas, né? Pessoal, essa questão aí, ó, do TSE não enviar pessoas, observadores para lá, isso aí já fica bem claro do resultado lá também. Isso aí pode deixar meio claro assim, olha, isso aqui nós já sabemos que não vai ter uma festinha, uma eleição, uma festinha transparente, bacaninha, então nós não vamos se meter não, vamos cair fora disso daí. Eu acredito que é mais ou menos isso, né? Abre aspas. Alguns, como o TSE, chatearam-se com a verdade, afirmou Maduro no evento. Maduro criticou os líderes anteriores a Hugo Chávez, chamando-os de, abre aspas, títeres, fecha aspas, dos Estados Unidos da América. Também afirmou que, abre aspas, correntes fascistas da América Latina nasceram na Venezuela, fecha aspas. Eu vou trazer um vídeo aqui agora para vocês, pessoal, em que aquele que eu falei para vocês, do repórter, né, que falou acerca da família de Maduro, que alguns acreditam que nem no país eles já, como se diz, né, já pegaram a mula. Assista aí para vocês verem. Assista. Ele, se ficar, vai ser preso, se fugir, vai ser preso, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí para passar para a gente, Gerson? Então, olha só, eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os 3 filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro tem 3 aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões, ele já posicionou em alguns locais, já estão com combustível, tripulação pronta, e existem 3 possibilidades levantadas pelo Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria para Cuba, ele se refugiar em Cuba, mas isso não bate muito com o próprio estilo, né, dos ditadores, que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande e não creio que essa seja realmente a opção. A segunda, que foi levantada pelo Serviço de Inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos para lá. Há quem fale em 3 bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto para Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o Serviço de Inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia, e os próprios líderes dessa Revolução Bolivariana, vários deles já transferiram recursos para a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia,
mas ela tem litígios ali de interesses, particularmente com Israel, que nós vamos abordar semana que vem, mas a Turquia ela é hostil à ideia de ter um tratado de extradição com os Estados Unidos. Então, é um local que o Maduro já preparou, ele fica na Europa, fica próximo até da Rússia, com quem ele tem bastante ligação também, e seria um local confortável. Por que eu falei da segunda-feira? Porque existem algumas possibilidades. Militares, inclusive o próprio ministro da Defesa, que é alguém odiado por grande parte dos militares, eu explico, porque ele ficou todo esse período e ele não permitiu uma renovação natural. Ele foi fazendo as promoções políticas e realmente desvirtuou toda a cadeia, a política de pessoal das Forças Armadas. E ele não é alguém benquistos, porém, ele já se ofereceu, veja bem, já se ofereceu para a oposição para intermediar, ou seja, dizendo que as Forças Armadas respeitarão o resultado e não se colocarão contra a população. Não sabemos. Diosdado Cabello é outro que diz que morre, mas não sai da Venezuela. Não sabemos também. Agora, aquela cúpula mais ligada à cúpula política, esses já se arrumaram, Paulo. E cada um deles já tem a sua rota de fuga pronta. Por isso que eu digo que a segunda-feira vai ser muito importante. Se Maduro, de fato, declarar sua vitória, o mundo não reconhecerá, a própria oposição não reconhecerá, e o tal banho de sangue que ele ameaçou, as Forças Armadas não darão respaldo para ele. Por outro lado, se a oposição vence, como você bem disse, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, ou seja, ele não pode permanecer, ele e essa cúpula, porque ainda que seja negociada uma anistia, isso não será no primeiro momento. E sabe o que o ministro da Defesa falou? Ele disse o seguinte: bom, se o Maduro vencer e se a oposição aceitar, ótimo. Mas se acontecer o revés, se o Maduro perder, a nossa proposta é que o derrotado se afaste um pouco, descanse, até que haja uma transição pacífica. Então você veja que o Celso Amorim está se deslocando para lá e vai ter que informar o que está acontecendo. Lula não foi assistir às cerimônias em Paris, nós vimos já o Boric e até mesmo o Gustavo Petro, todo mundo dizendo, olha, já deu, Maduro, já deu, está numa boa hora para você botar o seu chapéu e tirar o time. E ir para a cadeia, né? E pagar o preço merecido, que ele fique lá até o dia que... Deixa para lá, né? E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, curta, comenta e compartilhe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações em todas aí, para você receber aí os nossos conteúdos. Fiquem todos com Deus, né? Excelente domingo e vamos ficar aqui atentos aqui aos resultados lá. Espero que seja favorável. Eu acredito que não vai ser fácil, não. Mas eu também creio na vitória, assim, da direita. Ok? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.